aqui, tá? Só para começar aí, tá? Então aqui já tá gravando, tá? Informar aí, né, só tá você, né? Informar que está sendo gravado. Bom, a questão é o seguinte, né? Esse assunto que a gente vai ver aqui é exatamente esses que tá aqui aparecendo, né? Aí você tá no celular, né? No computador. Ah, computador. Então, tá pegando a tela inteira aí para você? Tá. Tá? Ah, então você tá visualizando bem. Que acho que foi na hora que eu salvei, então tá aparecendo a apresentação aqui embaixo, mas não vou mexer, que senão vai demorar mais. Bom, que é assunto que nós vamos ver aqui, né? Razão e proporção. Então, é preciso lembrar que em matemática, né? Até quando a gente estudou os conjuntos numéricos, né? Lembrando lá do conjunto dos racionais, né? E a gente frisou bastante que o racional vem da palavra razão. Em matemática, né? Razão significa divisão, tá? Ó, então aqui começa 3 está para 4, o que representa isso, né? Eu poderia também dizer, o número 3 está numa razão de 3 para 4, né? Então, essa razão, né, tem um significado de divisão, tá? Aqui tem um exemplo, assim, né, 70 alunos do ensino médio, 40 são meninos e 30 são... aliás, 40 são meninas e 30 são meninos. Aí, qual é a relação entre o número de meninos e de menino? Então, ó, o número de meninas é 30, o número de meninas 40. Então, simplificando aqui por 10, eu tenho 3 para 4, 3 quartos, eu posso dizer a razão entre 3 e 4, tá? A expressão 3 para 4 é chamada razão entre 3 e 4. E é indicado 3 sobre 4 ou 3 dividido por 4. Aí diz assim, ó, se A e B são números reais e B diferente de zero, né? Então é importante a gente lembrar, quando a gente está falando de divisão, né, de dois números genéricos, aí, no caso A e B, esse meu segundo número, né, que é o divisor ou o denominador, ele tem que ser diferente de zero, tá? Então, por isso, essa ressalva aqui, que o segundo número não pode ser zero, porque não existe divisão por zero, né? Diferentemente, é bom a gente lembrar assim como dividir o zero. Então, o zero no numerador ou zero fora da chave pode, né? O zero no denominador e o zero dentro da chave não pode, quer dizer, eu não consigo efetuar uma divisão por zero, porque pode dar qualquer resultado, né? Então, não é possível dividir por zero, tá? Então, nós temos aqui, ó, A barra B, ou A sobre B, né? Ou A dividido por B, ou A está por B. Aí diz assim, as razões, né? 2/3 e 3 sobre 2 são chamadas inversas entre si. E o produto delas, né? Se eu multiplicar a razão a sua inversa, isso vai ser 1, né? Então, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 2, 6, 6 sobre 6 é igual a 1, tá? Aqui nós temos o que a gente pode chamar de algumas razões especiais, tá? E uma delas é a velocidade média, tá? A velocidade média, então, ela diz o seguinte, ó, velocidade média. A velocidade média de um móvel é a razão entre o espaço, isso aqui é um pouco da física, né? Espaço percorrido e o tempo gasto para percorrer, né? Então, a velocidade média de um carro que percorre 400 em 5 horas, então eu tenho 400 sobre 5, que vai dar 80 quilômetros por hora, tá? Então, isso é um conceito da física, né, de velocidade média, tá? Eu acho que eu pus aqui maior aí, tá? Velocidade média, então, a velocidade média de um móvel é a razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto para percorrer, tá?
Então tá aí, né? A velocidade percorre 405 horas, seria 80 km por hora. Então, a velocidade média seria, né, que está 1,2, é uma das razões especiais. A outra também é chamado de densidade demográfica, né? Densidade demográfica, isso é usado muito na geografia, né? É a razão entre o número de habitantes de uma região e a área dessa região, tá? Aqui nós temos um exemplo, a cidade de Ribeirão Preto tem uma área aproximada de 651 km². A população dessa importante cidade é estimada em total, isso é o censo de 2009, né? 563 mil habitantes, né? Então, a densidade de Ribeirão Preto neste ano seria, então, dividir esses 563.107, dividindo pela área, né, que é 651. Isso daria uma densidade de 864 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Bom, próximo slide, então, vai estar falando da escala, né? A escala, ela é muito usada em desenho, né? Então, provavelmente, quando vocês fazem lá um desenho técnico, né, de uma peça, né, deve constar uma escala ali, né? E é muito comum, por exemplo, em mapas, né? E também em plantas de casa, né? E esse exemplo que está aí é muito usado em planta de casa, né? Ó, escala é a razão entre a medida de um comprimento no desenho, né, e a medida correspondendo ao comprimento real. Exemplo, se a planta de uma casa está desenhada na escala 1/100 ou 1%, significa que a cada 1 centímetro no desenho corresponde a 100 centímetros na real. 100 centímetros seria 1 metro, ou seja, cada 1 centímetro é 1 metro. Se tem uma sala lá, você mede com a régua, né, no desenho, você vai medir lá, dá 3 centímetros, significa que o comprimento daquela sala é 3 metros, tá? Então, é importante isso aí, não só vamos dizer, na planta de uma casa, como um mapa, né? É importante, você pode estar medindo, inclusive, as distâncias ali, seja de cidade, de capitais, enfim, né? E vendo lá a escala que corresponde, né? No geral, a de mapa, às vezes, é em quilômetro, né? Não é em metro, como o caso da casa, tá? Bom, nós paramos aqui na escala. Aqui tem, acho que é um último assunto aí, né? Que é o que a gente chama de proporcionalidade, né? Então, o exemplo aqui, existe uma foto, que é essa comum, que às vezes a gente usa em documento, que é 3/4, e tem o tamanho, que é 6/8, né? Aí significa o quê? Que ela tem, no caso de 3/4, ela mede 3 centímetros aqui na base e 8 centímetros, 3/4 é 3 na base e 4 na altura aqui, né? E nessa 6/8, que às vezes algum tipo de documento exige essa proporção aí, então ela vai medir o dobro, né? Ao invés de 3, mede 6 e a altura 8, tá? Então, essas razões, elas são equivalentes, né? Ou seja, o 6/8 seria igual a 3/4, né? Basta você simplificar, né? Dividir numerador e denominador por 2, tá? Então, isso aí que é chamado, então, de proporção ou proporcionalidade, tá? Bem, depois, né, aí na sequência, a Agatha está presente. Estou vendo a foto dela aqui. Bom, era isso aí que a gente tinha um pouco que falar, né, sobre... mas eu vou perguntar aí se vocês tinham noção dessas coisas que a gente falou, tá? De alguma forma, em alguma área aí, vocês já estudaram alguma coisa sobre isso, né? Começando aí por essas razões especiais aí, da velocidade média, da densidade, né? Da escala, e ampliando aí a questão da proporcionalidade, né? Que é a equivalência aí de frações, né?
Alguém tem alguma pergunta disso que nós falamos aí? A Agatha e o Gabriel que estão aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma. Bom, eu vou, de alguma forma aqui, encerrar a gravação, né, por enquanto.